Pastor Aurivan Marinho será o preletor desta nossa convenção. Ele é bacharel em teologia, mestre em teologia histórica e graduado em filosofia. Durante 8 anos, foi presidente da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, lecionou no Seminário Teológico Batista Nacional, Pernambuco, e pastor da Igreja Evangélica Congregacional da Estância em Recife, Pernambuco, e membro do Conselho Consultivo da Sociedade Bíblica Brasileira. Queridos, boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que aceitei o convite honroso para estar aqui ministrando durante esses dias. Isso porque também sou fruto do trabalho dos Gideões. Já estive numa outra oportunidade testemunhando da minha conversão, como através de um Novo Testamento eu fui conduzido à fé e ao encontro dessa graça salvífica, transformadora e abençoadora. Então, é duplamente satisfatório estar aqui nessa noite. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta, capítulo de número 3. Quero ler esse texto, mesmo assentados com total reverência. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Estarei pregando as minhas 3 mensagens, exatamente no capítulo 3 e no capítulo 4 dessa carta, sobre o tema que me foi concedido, servindo de testemunho em nosso tempo. Então leiamos a palavra de Deus. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade ou de piedade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido.
pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Amém. Oremos. Deus de toda graça, aqui está o teu povo reunido em teu nome, e a tua palavra foi lida, e nós pedimos que, por amor do teu nome, o Senhor venha falar aos nossos corações, que o teu povo seja instruído, e que tua verdade traga exortação, edificação e consolo, conforme a necessidade de cada um. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. E mais do que isso, sentenciado e prestes a ser executado. Paulo sabe que a sua carreira está chegando ao fim. Convém que o bastão seja passado adiante. E dentre esses que podem conduzir esse legado adiante, a próxima geração, está Timóteo, um discípulo conhecido de Paulo, um aprendiz, um aluno, em quem ele investiu e que ele espera que Timóteo seja capaz de levar o legado da fé para a próxima geração. O problema é o seguinte, é que Timóteo parece que está retrocedendo, tomado de timidez, de medo e talvez de dúvidas. Ele está repensando possivelmente a sua caminhada. Afinal, como é que seu mestre está terminando a sua carreira? Velho, pobre, preso, injustiçado e abandonado. Será que é esse o futuro que eu quero para mim? Como é que nós podemos imaginar isso? É que essa carta, dentre outros propósitos, tem o propósito de encorajar Timóteo a servir a Deus, a ser uma testemunha fiel, numa geração que, sobre todos os aspectos, desafia todo aquele que quer viver o cristianismo autêntico e, mais do que isso, que quer cumprir sua missão de proclamá-lo, de anunciá-lo nos quatro cantos da terra. E no capítulo de número 1, o verso de número 6, nós temos aqui a base para essa tese. Por essa razão, lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Olha o que é que Paulo está dizendo para Timóteo. Deus não te deu, Timóteo, espírito de covardia. Desperta o dom que você recebeu por imposição de mãos. Mas você recebeu não espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aí o verso 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Aqui dá a entender que Paulo também, Timóteo também estava envergonhado de Paulo. Meu mestre está preso. Ninguém quer associar sua identidade, seu status quo, com um prisioneiro. E aqui, nessa carta, portanto, o propósito de Paulo é despertar Timóteo, encorajá-lo, persuadi-lo a não retroceder em função das adversidades. E nesse capítulo 3, Paulo tem um alerta, que obviamente não é só para Timóteo, é para todo aquele que deseja ser relevante na sua geração, que deseja servir ao Senhor na proclamação do Evangelho.
E eu estou diante de pessoas que foram chamadas e que têm uma missão extraordinária de fazer chegar o Evangelho nos lugares mais diversos, a fim de que pessoas conheçam a verdade que liberta. E qual é a caminhada que Paulo vai traçar aqui para que Timóteo possa servir de testemunha na sua geração e no seu tempo? Ele vai colocar algumas diretrizes, as quais se aplicam a todos nós. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo nesse capítulo, somos chamados a servir de testemunho em tempos difíceis. Presta atenção. Deus não nos chamou para servi-lo e dar testemunho do Evangelho da graça numa época favorável, fácil, em que as coisas estão do nosso lado. Mas Ele nos chamou a fazer a obra dEle em tempos difíceis. E veja que Paulo não é alguém que tenta iludir Timóteo, dizendo: Timóteo, vem, trabalha para Deus, e você vai ser rico, e você vai ser extraordinário, abençoado, e você não vai ter dificuldade, você vai estar imune às perseguições e aos sofrimentos. Seria uma contradição Paulo cair com esse discurso, até porque, como já mencionei, onde é que Paulo se encontra e como ele se encontra. Mas olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, aqui nos 4 primeiros versículos. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Primeiro, eu devo aqui chamar a atenção para uma questão. O que seriam os últimos dias? Às vezes a gente pensa nos últimos dias como aqueles dias que precedem imediatamente a volta de Cristo. Mas o fato é que os últimos dias já chegaram para Timóteo e para Paulo. Porque os últimos dias, de acordo com as Escrituras, compreende o período de tempo que envolve o intervalo entre a primeira vinda e a volta de Cristo. Quando Jesus veio aqui, morreu numa cruz, ressuscitou, foi aos céus, os últimos dias chegaram. E, portanto, Paulo está dizendo: Timóteo, os últimos dias já chegaram e eles são terríveis. Aí você deve perguntar: se Paulo e Timóteo já estavam diante dos últimos dias, e nós? Eu não posso afirmar, mas talvez nós já estejamos diante dos últimos dias dos últimos dias. A última volta do ponteiro. Isso quer dizer que o tempo está fechando. As ameaças estão se multiplicando. Os dias estão se tornando cada dia mais desfavoráveis à pregação do Evangelho. Mas lembre-se, independentemente das circunstâncias, aqueles que receberam o mandato de Deus, tudo o que tem que fazer é confiar, depender do Senhor e despertar o espírito de poder, de amor e de moderação que está em você, que está na igreja. E, meus queridos, Paulo está dizendo: virão tempos difíceis. A palavra virão aqui, de acordo com o original, é uma ideia de tempestade. É o termo usado para advertir a alguém que uma tempestade está vindo. Portanto, Paulo está dizendo: Timóteo, você não tem tempo a perder, nem de ficar aí se lamentando por qualquer coisa. Uma tempestade está vindo, você precisa se posicionar. E que tempestade é essa? Aí você vai para os versos 2 em diante. Pois os homens amarão a si mesmo. Paulo está dizendo: o homem terá um ídolo, e o ídolo será o seu próprio ego. Essa será uma geração ególatra, que idolatra sobretudo a si mesmo. Portanto, aí está o primeiro aspecto dessa tempestade, uma geração que ama mais a criatura do que o Criador, que está mais comprometido com sua glória do que com a glória de Deus. E ele continua, o verso de número 2, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, diz o verso 3,
perderam até mesmo aquelas características que são próprias da natureza. Incapazes de perdoar, são odiosos, caluniadores, quebram o nono mandamento sem nenhum tipo de temor, descontrolados, destemperados, dados à violência, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles são hedonistas. O prazer é o fim último de sua existência. Eles não querem saber de Deus. Assim sendo, qual é a marca dessa geração? É que é uma geração sem Deus. E aqui eu faço um alerta. Paulo não está falando apenas de ímpios que estão no mundo, mas está falando de gente que está dentro da igreja. Líderes. Gente que aprendeu a dizer Senhor, Senhor, mas que se recusa a fazer a vontade de Deus. Gente que possivelmente conhece as Escrituras, mas que não está disposta a praticá-la. Mas, gente, devo alertá-los de que aqui nós temos uma explicação para a multiplicação da corrupção, para o declínio moral em todas as áreas da vida social, para o desvirtuamento da religião e para a idolatria e a mundanização que paira às vezes sobre o próprio culto, que tem como objetivo adorar a Deus. Ora, mas há uma segunda característica dessa geração. É uma geração que, apesar de ser aparentemente piedosa, aparentemente religiosa, se comporta da perspectiva de um ateu. E Paulo vai dizer isso aqui no versículo 5. Com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. É interessante que o mesmo termo que Paulo usa aqui para dizer, se afaste de contenda, se afaste das paixões da mocidade, foge delas, ele está usando aqui em relação a relacionamentos que não glorificam a Deus. Aparta-te daqueles que, tendo aparência de religiosidade, negam com seu testemunho, negam com suas atitudes, negam com seus negócios, negam com sua moral. Portanto, foge deles. Eles são contaminadores, eles são desencorajadores da verdadeira fé. Eles não fazem bem a você. E aí ele diz no verso 6, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecado, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Aprendem. Vão à igreja, leem livros, ouvem pregações, aprendem. Mas a verdade nunca é descortinada diante dos seus olhos. Eles não discernem as coisas espirituais, porque o homem natural não pode entendê-las, senão pelo Espírito de Deus. Falta-lhes regeneração, falta-lhes novo nascimento. Nunca tiveram um encontro com Deus como o profeta Isaías o teve. Ai de mim, Senhor! E o fato é que Paulo está dizendo que esse pessoal é um problema. Mas, gente, Paulo apresenta ainda um terceiro problema aqui dessa geração, desses tempos difíceis. Diz que essas pessoas resistem à verdade. Está aqui nos versos 8 e 9. E a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompidos e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Chamo a atenção, porque esses dois versículos têm muito a nos dizer. E segundo historiadores, e mais particularmente mestres da tradição judaica, Jane e Jambres fazia parte do time de magos do faraó. Paulo está se referindo a esses.
aqueles que imitavam os milagres feitos por Moisés. Só que no dia do Êxodo, eles decidiram mudar de lado. Em vez de ficar do lado do faraó, passaram para o lado de Israel e caminharam pelo mar e depois pelo deserto. Em contrapartida, eles nunca se converteram. E sabe o que acontece? Eles estavam presentes no culto ao bezerro de ouro e possivelmente exerceram influência pecaminosa para desviar Israel do caminho da adoração do verdadeiro Deus. O que é que significa isso? É que tem muita gente que entra para os templos evangélicos, mas não se converte ao Deus da igreja. Há muita gente que oportunamente muda de lado, mas com interesses espúrios, inclusive de lucro, e não porque amam ao Senhor. Quando isso acontece, essa gente se torna mais um mal do que um bem. E o fato é que isso está registrado aqui, como um alerta, de que nós nunca deveríamos nos impressionar com estatísticas religiosas, mas com gente que aprende a viver a santidade de Deus no mundo corrupto, sendo sal da terra e luz do mundo, porque é isso que vai impactar essa geração, e é isso que vai mudar a história dessa nação. Mas ouçam o seguinte, há uma segunda verdade que cabe ser mencionada aqui para nós nessa noite. Somos chamados a servir de testemunho, não apenas em tempos difíceis, mas uma segunda verdade é que nós somos chamados a servir de testemunho através de um ministério piedoso. E aí ouçam o que estou dizendo. Depois de dar um diagnóstico de como seria a realidade dos últimos dias, e como de alguma maneira ela já se desenha nos dias de Timóteo, Paulo agora está dizendo o seguinte: Timóteo, você quer ser relevante? Você quer ser uma testemunha servindo ao Senhor nessa geração? Você tem que ter um ministério marcado pela piedade. E qual é o exemplo que Paulo vai apresentar? O seu próprio exemplo. Naqueles dias haviam falsos mestres, falsos profetas, falsos pregadores, falsos cristãos, mas Paulo tinha a autoridade, a legitimidade, a credibilidade para dizer a Timóteo: se você quiser fazer a diferença, segue o meu modelo. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma crise de referencial, mas convém que pastores, líderes, pais, todos possam dizer para as suas ovelhas, para os seus filhos, os patrões possam dizer para os seus empregados, os professores dizerem para os alunos: você quer fazer a diferença? Siga o meu modelo. Às vezes nós dizemos: olhe para Jesus, não olhe para mim não. Isso está certo, até certo ponto. Por outro lado, isso pode ser uma fuga. Nós deveríamos dizer como Pedro: olha para mim. Afinal de contas, nós estamos aqui para refletir o caráter e a vida de Cristo. Queridos, os versos 10, 11 e 12, portanto, põe aqui algo muito importante para nós. Tu, porém, tens observado a minha doutrina. Primeira coisa que Paulo diz: Timóteo, existe N doutrinas sendo pregadas por aí. O gnosticismo está operando. Existe uma mistura de cristianismo com judaísmo que está ganhando espaço, está se popularizando. As filosofias gregas, o paganismo, tudo está sendo misturado com doutrina e sendo repassado. Mas você conhece a minha doutrina. E qual era a doutrina de Paulo? A doutrina de Paulo era do Cristo crucificado, ressurreto, exaltado, vivo, todo-poderoso, que ia voltar e reinar para todos sempre. Era essa a doutrina. E ele está dizendo: Timóteo, você conhece a minha doutrina. Segundo lugar, ele vai dizer ainda aqui no verso de número 10, você conhece o meu procedimento.
Você conhece o meu caráter, minha escala de valores. Você sabe que as minhas decisões e escolhas não são motivadas por outra coisa, senão a glória de Deus. Ele está dizendo, você conhece o meu propósito, a minha intenção. E o meu propósito no meu ministério sempre foi a edificação da igreja, a expansão do evangelho, a glória de Deus. Ele está dizendo ainda no verso de número 10, você sabe que eu sempre vivi para produzir o fruto do Espírito. E aqui aparecem 4, fé, paciência, amor e perseverança. Entre o fruto da carne e do Espírito, eu optei em caminhar na perspectiva do Espírito. E aí no verso de número 11 ele diz, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. No 12, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Queridos, alguns comentadores estudiosos das Escrituras questionam porque dentre tantas perseguições que Paulo passou, ele cita para Timóteo exatamente essa aqui, que aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. E eles chegam à conclusão que a razão é porque fora exatamente nessa oportunidade que Paulo conheceu a Timóteo, pregou para ele, e a partir daí o fez discípulo. Em outras palavras, o que Paulo quer dizer para Timóteo? Timóteo, presta atenção, as adversidades, as perseguições, quaisquer coisas que o diabo intente contra um filho de Deus, um servo de Deus, Deus é capaz de convergir para um bem maior. Veja só, enquanto eu estava prestes a ser martirizado, morto, nas perseguições que sofri aqui, Deus usou aquela situação para que vidas fossem alcançadas, dentre elas você. Eu te conheci e trouxe você para que você hoje seja um pastor servindo a Deus. Então veja, Timóteo, você não tem que julgar as situações pelo que elas parecem, de acordo com aquilo que a gente experimenta na pele, com aquilo que a gente vê com os nossos olhos. Nós temos que entender que por detrás de cada perseguição, cada adversidade, cada contradição que envolve a nossa existência, há um Deus soberano, que conduz todas as coisas para que no final Ele seja Deus. Ele seja Deus em nossas vidas. E aí ele diz, olha, a verdade é, Timóteo, que você não deveria esperar que você vai compartilhar o evangelho por aí e você não será perseguido. Que você vai viver uma vida santa nessa geração, contradizendo a lógica dessa cultura e você não será perseguido. Eu ando muito por aí, queridos, para pregar o evangelho. E eu não tenho memória de que eu chego em algum hotel e não encontro um Novo Testamento. E às vezes eu fico pensando, até quando nós vamos ter a liberdade de colocar essa literatura santa nos hotéis e nas escolas? Mas aí vem uma outra pergunta. Se isso implicar em perseguições, nós continuaremos a fazê-lo? É por isso que é preciso olhar para o que Paulo está dizendo aqui. Porque se os tempos difíceis podem sim implicar em questões como essas, convém que de fato nós estejamos atentos, vigilantes e acima de tudo, com profunda convicção de que nós temos um chamado e que esse chamado não pode ser revogado por amor à nossa pele. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, faz a obra de um evangelista. Amém? Mas eu tenho uma terceira questão que gostaria de destacar aqui. Terceiro lugar, somos chamados a servir de testemunho através de uma família alicerçada no evangelho.
Nós podemos distribuir literatura nos hotéis, nas escolas, nos presídios e em todos os lugares. Mas a pergunta é se essa escritura está em nossa casa. O convívio familiar, determinando a educação dos nossos filhos. Porque isso é imprescindível para a próxima geração. Esse é o legado maior que você vai deixar para a próxima geração. Diz que Billy Graham, já ainda lúcido, afirmou: eu gostaria de trocar as multidões que eu alcancei nas cruzadas nos estádios por alguns discípulos. E nenhum ambiente é mais extraordinário para fazer discípulo do que a própria casa. E nós não deveríamos ter um compromisso menor de fazer dos nossos filhos discípulos de Cristo do que em qualquer outro lugar. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou do que adianta ganhar o mundo todo e perder sua casa? E por que, pastor, você está falando isso? Porque se Paulo vai apresentar o seu testemunho para encorajar Timóteo, agora ele apresenta o testemunho da sua mãe e da sua avó para dizer: traz à memória o que você aprendeu delas para que você permaneça firme. Veja aí, verso 13, 14 e 15. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele continua dizendo: olha, enquanto os maus andam nessa direção, enquanto o mal se alastra, enquanto a iniquidade se multiplica e o amor esfria, enquanto os sinais da apostasia dos últimos dias parecem evidentes, o que é que você tem que fazer? Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aqui fica claro uma coisa: é importante a gente saber o que está aprendendo, mas em algum momento é muito importante saber de quem temos aprendido. Sabe por quê? Porque quando você se lembra que aprendeu algo de alguém que vivia aquela verdade, isso tem um impacto maior na sua vida. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Verso 15. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha, Paulo, olha, Timóteo, você está passando por esse momento, mas eu quero trazer à memória uma coisa. Você tem um legado, você tem um tesouro que você traz consigo. Aquilo que a sua avó e a sua mãe, talvez Timóteo não tivesse um pai, e muito menos um pai devoto a Deus, mas a sua avó e a sua mãe eram exemplos de fé, de piedade, que Paulo cita exatamente elas no capítulo 1 dessa carta. E aqui ele está dizendo: Timóteo, você se lembra do que sua mãe e sua avó lhes ensinaram? Permanece, porque o que elas ensinaram foram as sagradas letras. Paulo usa essa terminologia para dizer: elas não passaram para você qualquer coisa, mas um tesouro sagrado, as verdades eternas. Então, Timóteo, se agarra com essas coisas, porque elas vão fazer diferença. Elas são a sua bússola, elas vão te guiar, elas vão te conduzir. Agarra-te, Timóteo, a essas sagradas letras, elas têm poder para te manter no caminho. E aí o que acontece com um pai e uma mãe que ensinam o evangelho para os seus filhos? Esses pais às vezes partem para a glória, e aí alguém um dia vê esse filho andando no caminho errado e diz assim: lembra-te do que o seu pai e a sua mãe lhes ensinou. Lembra-te dos seus avós. Isso tem um peso, porque é um legado que permanece, é um tesouro que ninguém destrói, e isso tem impacto na vida daquela pessoa, independente da idade. Mas eu concluo apenas
fazendo menção, que o meu tempo aqui já se esgotou, de uma quarta verdade. Nós somos chamados a servir de testemunho através de uma igreja que confia na suficiência das Escrituras. Eu fico pensando que talvez crise maior do que a que se vive hoje, do ponto de vista da credibilidade das Escrituras, só aquela vivida na chamada Idade Média, em que o paganismo entrou na igreja e as pessoas trocaram a palavra de Deus por indulgências e por todo tipo de mandinga, de misticismo. E a reforma protestante, no século XVI, tinha um lema: sola Escritura. Traz a Escritura, e só ela é suficiente, e só ela tem autoridade em matéria de fé e prática. Ela é suficiente para conduzir a igreja. Ela é suficiente para nos nortear na missão de proclamar a verdade e levar as pessoas a Cristo. E, portanto, isso está sendo dito nos versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Timóteo, eu te daria uma razão para você ser um obreiro que faz a diferença nessa geração. Segue o meu modelo. Mas ele apresenta um segundo. Segue os ensinos da sua avó e da sua mãe. E agora ele está dando a terceira razão. Confia na suficiência das Escrituras. Você sabe por que você vai pregar, Timóteo? Não é porque você é capaz. Você vai pregar porque o Evangelho é o poder de Deus. Timóteo, tudo o que você tem que fazer é confiar. O Evangelho faz. O Evangelho é que acontece. Sabe por que você está com medo? Sabe por que você está com timidez, se acovardando, pensando em desistir? É porque você olha para você e você sabe que diante desse rolo compressor, que é a perseguição imperial, você está fadado ao fracasso. Mas, Timóteo, você não tem que confiar na sua força, nem na sua capacidade. Você tem que confiar no poder do Evangelho. Toda a Escritura é suficiente. E sabe o que ele está dizendo aqui com o termo inspirado? Toda a Escritura é sopro de Deus. Ela não é invenção humana. Foi Deus quem a soprou. Foi Deus quem supervisionou. Toda a Escritura é fruto da inspiração de Deus, que levantou homens e os capacitou para que ela pudesse chegar até nós. Então, Timóteo, confia nessas Escrituras. Sabe por quê? Ela é virtuosa. Ela é proveitosa. Proveitosa para ensinar. Ela é proveitosa para repreender. Ela é proveitosa para corrigir. Ela é proveitosa para educar em justiça. Por ensinar, ele está dizendo, ela mostra o que é certo, não de acordo com a cultura, não de acordo com a opinião, não de acordo com o pensamento A ou B, não de acordo com a corrente ideológica desse ou daquele. Ela é capaz de ensinar de acordo com como Deus pensa, porque ela revela o pensamento de Deus. Segundo, ela repreende, ou seja, ela denuncia todo o pecado oculto e sutil. Terceiro, ela corrige, ela mostra o caminho que você deve andar. Ela não apenas diz o que é errado, ela mostra o caminho a seguir. Ela educa, ou seja, ela produz um estilo de vida que glorifica Deus, que produz impacto, um estilo de vida de santidade, de novidade de vida. Então, Timóteo, creia na suficiência das Escrituras, porque ela é proveitosa, virtuosa. Mas ele ainda diz uma coisa aqui: ela é suficiente para tornar o homem
perfeito. E presta atenção, a Bíblia não promete que nós vamos alcançar a impecabilidade aqui, ou a santidade plena, apenas quando a gente for glorificado. Qual é o sentido de perfeito aqui? Perfeito aqui é completo. Esse é o sentido no grego, satisfeito. A ideia é o seguinte: quem tem a Escritura, lê, medita nela de dia e de noite, está satisfeito. Não precisa da Bíblia mais o horóscopo. Não precisa da Bíblia mais sal grosso. Não precisa da Bíblia mais isso ou aquilo. Por quê? Porque ele está satisfeito. Ela é o pão que desce do céu. Ela é a fonte de água viva. Ela é tudo. Ela é o maná celestial. Ela é o martelo que esmiuça a pedra. Ela é transformadora, regeneradora, mediante a obra do Espírito Santo. Então, Timóteo, se você quiser atrair o pecador, creia, essa palavra satisfaz. E por fim ele está dizendo, ela é poderosa, suficiente para capacitar o homem, a fim de que ele esteja apto a realizar boas obras. Em outras palavras, se você quiser ser um distribuidor bem-sucedido da palavra, antes de tudo, tem que ingeri-la. Tem que experimentá-la. Porque isso vai moldar a sua vida. E quando você chegar em algum lugar, essa palavra que se fez carne em Jesus, também será carne da sua carne. E você mostrará que ela é vida da sua vida e que ela faz a diferença. Portanto, Paulo está dizendo para Timóteo, os tempos são difíceis, mas você pode servir a essa geração apesar disso. Segue o modelo de um ministério piedoso, segue o modelo de uma família bíblica cristã, segue uma fé viva na suficiência das Escrituras. E isso vai abençoar o seu ministério, a sua família, a sua igreja e a sua geração. E se os tempos são difíceis, maior é o poder do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.